Opa, aqui é o Ailton e hoje eu tô aqui para falar com você um pouquinho a respeito de dinheiro, tá? Não adianta a gente ficar aqui com teoria, né? Não adianta eu vir aqui trazer para você método, trazer para você análise, trazer para você um monte de coisa fundamentada em dados, se a gente não vê quanto que isso gera de dinheiro, tá? Se isso realmente funciona. E se você é capaz de ganhar dinheiro com isso, se você fizer do jeito que eu aplico, né, do jeito que eu ensino, do jeito que eu indico você fazer aqui no canal. Então eu vou pegar os meus resultados desde o final da data FIFA, né? A data FIFA acabou aqui esse mês, dia 18. Então eu vou pegar as minhas próprias entradas do dia 19 até hoje, dia 24 de novembro, tá? Então a gente tem aí dia 19, 20, 21, 22, 23 e obviamente 24 a gente não tem porque eu não fiz entrada ainda no dia de hoje, né? Então a gente tem 5 dias de entradas do dia 19 até o dia 23. Quanto será que dá para você ganhar? Você, não sou eu não, tá? Quanto dá para você ganhar com isso? Se você fizer o que eu indico você fazer aqui no canal, baseado em over limit, né? Que é o método que eu uso para mim, que é basicamente as análises que eu trago para você aqui aos finais de semana. E se essas análises que eu trago aqui realmente rendem, né? Se elas geram lucro para você poder fazer suas entradas, tá? Então, vou mostrar para você aqui na prática, né? Com as minhas próprias entradas, que é que você consegue fazer, mesmo tomando prejuízo, tá? Mesmo tomando prejuízo, o que é que dá para você ganhar com isso. Então eu começo dizendo aqui o seguinte: para você usar estatísticas, tá? E usar isso em over limit, primeiro que você precisa reorganizar a sua forma de pensar a respeito dos jogos, porque você não pode misturar dados estatísticos em mercado de gols e movimentação de jogo. Você não consegue fazer isso. Eu até posso falar para você que você pode fazer, mas você não vai conseguir resultado com isso. Por que que não? Porque muitas vezes o nosso sensorial, quando a gente olha o jogo em campo, o nosso sensorial ele guarda trechos, né, momentos daquilo que o jogo é nos 45 minutos. A gente vai tomar uma decisão baseado naquilo que a gente viu dentro de um trecho, dentro de 10 minutos, de 15 minutos que seja. Né? O nosso sensorial não consegue antever o que pode acontecer depois desse trecho. Então, o que vai acontecer é que o seu sensorial ele vai ver um trecho do jogo que naturalmente os times podem estar ou um pouco abaixo daquilo que você queria ver, ou vão estar um pouco acima daquilo que você está disposto a aceitar. Quando isso acontecer, você vai ser enganado pelo seu sensorial, porque você vai colocar o seu dinheiro no mercado de gols, né, para over, e você vai deixar esse dinheiro ali exposto, esperando que o gol aconteça. Se o gol não acontecer nos próximos minutos, depois que você colocou o dinheiro no mercado, você tende a cair em queda de assertividade no seu método. Porque aquilo que você viu no trecho que você ficou parado olhando para o live
mostrou para você uma realidade que pode não continuar acontecendo nos minutos seguintes. A única coisa que vai te dar essa assertividade, que vai te dar essa informação do que é que os times são depois do trecho que você assistiu e que o seu dinheiro vai ficar exposto, né? A única coisa que te dá assertividade sobre isso é aqui, nas estatísticas, porque a estatística mostra para você qual é o padrão de desempenho dos times ao longo do HT inteiro, ao longo do segundo tempo inteiro. E assim, se você reorganizar a sua mente e treinar a sua capacidade de tomar decisões com base em estatísticas, aí você vai passar a ter ótimos e excelentes resultados com isso aqui. Tá? Então não adianta você vir para cá com um pré-conceito a respeito de futebol e tentar usar a estatística, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai precisar reorganizar sua mente para poder fazer isso. E muitas vezes as pessoas vêm aqui e elas tentam usar o que eu mostro aqui e não conseguem resultado justamente por causa deste problema. Elas não têm uma organização mental para que isso aqui funcione da maneira que deve funcionar. E quando eu chamo você para vir estudar comigo lá no clube de membros, lá no WhatsApp, eu peço para você fazer isso, você ainda nunca foi, porque lá dentro eu consigo reorganizar para você, eu consigo mostrar para você com detalhes como é que isso aqui funciona ligado aos acontecimentos do jogo. Lá eu explico para você, lá eu consigo te reeducar a perceber o futebol de uma maneira diferente. Se você não for para lá e quiser aplicar isso aqui unilateralmente, né, do jeito que você pensa sobre futebol no dia atual, pode ser que não dê certo. Dito isso, os times jogam por padrões, tá? Jogam por padrões e você é capaz de acertar, você é capaz de ter uma taxa de acerto de até 93% usando isso daqui e extrair renda das suas entradas. Em 5 dias de entradas, se você pegar uma média de 2 a 3 entradas por dia, né? Às vezes manter pelo menos 2 por dia, tá? Você consegue extrair uma rentabilidade de 15% de lucro sobre a sua banca em 5 dias, trabalhando em juros compostos, tá? Que é a forma que eu uso para mim. Ailton, como é que é juros compostos? Se você tiver 100 de banca, você vai pegar 10, né? É o jeito que eu faço para mim. Você pega 10 ou pega 5, não importa, tá? E vai aplicar 5%, tá? Você vai pegar 10% ou 5% da sua banca e vai aplicar sempre numa mesma odd. Sempre numa mesma odd. Você não vai variar a odd de entrada. Você vai travar uma odd de trabalho específica. A minha é 1,22. Você pode tentar fazer isso em odd de 1,30, em odd de 1,40. Você pode fazer isso, tá? E funciona. Só que você tem que selecionar jogos válidos para cada odd que você quer usar. E aí, sempre aplicando a porcentagem da banca, né? 10% da banca. Numa odd de 1,22, a minha rentabilidade é sempre 2% de lucro em cima do meu montante de banca naquele momento. Sendo assim, trabalhando, isso é juros compostos, né? E aí a banca cresce exponencialmente a partir do momento em que, junto com essa gestão, eu consigo selecionar os melhores jogos para trabalhar desta maneira. Eu não posso
sair aplicando isso em qualquer jogo. Se eu sair aplicando isso em qualquer jogo, vai dar errado. Então eu não posso fazer isso. Eu preciso entender a diferença entre os jogos para que eu consiga excluir da minha lista os jogos que tendem a carregar um pouco mais de risco sobre aquilo que eu quero fazer e sobrar apenas na lista jogos que têm facilidade para aquilo que eu quero fazer. Eu não posso aplicar isso que eu estou dizendo em todos os jogos do dia, porque vai dar errado, tá? Não pode aplicar isso em qualquer jogo. Isso aí vai dar errado e você não vai ter essa rentabilidade que eu estou falando, tá? Então, vou te mostrar quais são alguns, para o vídeo não ficar muito grande, vou te mostrar alguns dos melhores jogos que você pode aplicar isso. E se você quiser estudar junto comigo lá no clube de membros, lá no WhatsApp, eu vou te dar um pacote maior de informações para que você entenda como selecionar esses jogos e aí você passa a fazer por você mesmo, certo? Estou aqui com a Academia das Apostas do meu lado, vou deixar o link na descrição do vídeo se você quiser usar, né? É um site gratuito que eu uso desde 2012 e me trouxe clareza na leitura de dados estatísticos para aplicar isso nas minhas entradas. Vou usar também o drcalc.net para te mostrar cálculo de juros compostos, né? Daqui a pouco vou te mostrar. E vou usar também a Betfair, que é onde eu faço as minhas entradas. Aqui, como você já está vendo aqui, ó, tem entrada aqui, ó, desde o dia 19, né, como eu te falei, depois da data FIFA. E aqui, desde o dia 19 até o dia 23, né, que foi nesse domingo, ontem, tem uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 entradas aqui, tá? E eu tomei um head, tá? Nessas 13 entradas, eu tomei um head aqui, nesse jogo do Palmeiras contra o Vitória, onde eu fiz um over 0.5 HT, o gol não saiu e eu tomei um head, tá? Inclusive, esse jogo aqui acabou 0-0, saiu do padrão estatístico dos dados, certo? E com 13 entradas, tá? Eu acabei de falar para você que com 13 entradas eu faço entradas com odds de 1.22 usando 10% da minha banca. Eu tomei um head. Então o que aconteceu? Eu perdi 10, né? Eu tinha, vamos dizer que eu parti de 100, tá? Para ficar fácil o cálculo aí. Vamos dizer que eu parti de 100 e comecei aqui, ó, dia 19, no jogo do Palmeiras, colocando 10 da minha banca nessa odd aqui, nessa entrada aqui. E aí eu tomei o head. E aí a minha banca caiu para 90, certo? Caiu para 90. Aí o que eu vou fazer? Depois que caiu para 90, eu tive 12 greens, tá? Porque daí eu não perdi mais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? 12 greens eu tive depois daquele head ali. Então agora nós vamos lá no cálculo de juros, tá? Aqui no cálculo de juros eu vou mostrar para você quanto que você é capaz de ganhar, não sou eu não, é você que é capaz de ganhar, se você conseguir selecionar os mesmos tipos de jogos, mesmo tomando um head, tá? Quanto que você consegue ganhar nisso aqui. Então vou colocar aqui, ó, valor futuro, tá? Porque eu quero saber quanto que eu vou ter depois dos greens. Juros compostos, porque sempre 10% do montante
atual da banca, né? Você vai colocando ali na mesma odd. Vamos calcular uma taxa aqui de 2% de lucro sobre a banca, porque vai ganhar sempre 2% da sua banca quando você ganhar ao dia, né? Porque são entradas. Prazo. Eu perdi 1, depois tive 12 greens. Então vou botar 12, tá? Então 12 entradas com green. 12 entradas. E partindo de 90, tá? Porque eu tomei o red, que eu tinha 100. Perdi 10, fiquei com 90 e tive 12 greens ganhando 2% em cada um. Quanto que eu vou ganhar depois desse tempo todo aqui? Então eu vou ter aqui 114 de banca depois dessas 12 entradas, né? Mesmo tendo um red. Então eu tenho ali, eu tenho 10% de red, né? Eu fiz 13 entradas e tomei um red, então eu tenho uma taxa de acerto de 12 dividido por 13, eu tenho taxa de acerto de 92% de assertividade, né? 92% de taxa de acerto dessa maneira. Com 92% de taxa de acerto, em 5 dias você consegue ganhar praticamente 15% de lucro sobre a sua banca. Então, tá aqui, ó. Tá aqui provado para você que dá para você ganhar 15% de lucro sobre a sua banca, mesmo tomando um red em 5 dias de entradas. Você não precisa nem operar o mês inteiro para ganhar 15%. É uma cultura, existe uma cultura no trade esportivo de que não é possível você lucrar sobre a banca, né? Primeiro que existe essa cultura há muito tempo de que não é possível você calcular lucro sobre a banca, que é melhor calcular lucro sobre a stake. E outra cultura que existe é que não dá para ultrapassar 10% de lucro sobre a banca no mês inteiro, né? Existe essa cultura, e essa cultura é mentira. Por que é mentira? Porque a pessoa que te fala uma coisa dessa, ela tá passando para você a maneira que ela faz dentro do método que ela executa. Então, por exemplo, se você operar um monte de estratégia ao mesmo tempo, e junto com essas estratégias, você operar match odds, tá? Você vai operar match odds junto com tudo isso que você opera. E ainda você vai tentar usar odd mais alta e stake mais baixa para você fazer o seu lucro baseado em gestão de banca, né? Ou seja, mesmo que você perca, você consegue equacionar isso por causa do valor da odd que você usa, você vai conviver com mais heads. Você vai perder uma porcentagem maior, você vai deixar mais dinheiro em cima da mesa. Vai ficar mais dinheiro da sua banca perdido em cima da mesa. Por quê? Porque você vai dar mais brecha para as tentativas. E você vai ser menos assertivo na hora de entrar, porque você está confiando mais no seu sensorial. Quando você confia mais no seu sensorial, você tenta fazer a entrada e se permite tomar um pouco mais de head por causa do valor da odd mais alta que você pega, né? E o valor mais baixo de dinheiro que você usa para entrar. Então você tá catequizado mentalmente a se permitir assumir mais riscos. Quando você reeduca a sua forma de pensar e acaba entendendo como os times são e aplica o seu dinheiro diretamente, pontualmente naquilo que você vê nos dados, você deixa o seu sensorial de lado, trata o futebol de maneira mais lógica
e consegue um pouco mais de acerto, porque você perde a capacidade de ficar tentando qualquer coisa e você passa a enxergar melhor aquilo que tem real potencial para acontecer um evento que você busca, como, por exemplo, o gol durante o jogo. Você sabe exatamente quais são os momentos do jogo que o gol pode sair. Não é aleatório, né? Ah, vou botar aqui porque o jogo está movimentado, então vou tentar pegar o gol agora. Aí, de repente, o jogo cai, né? Você fica ali com a sua stake exposta, esperando. Às vezes o gol não sai nada. Então não é aleatório. Quando você estuda desse jeito aqui, você tem a real dimensão de qual é o período do jogo que os times jogam de maneira mais direcionada para marcar esse gol, né? E aí você direciona o seu dinheiro exatamente para esses momentos. Então primeiro eu vou pegar o jogo que eu tomei o head, tá? Vou pegar aqui o jogo do Palmeiras e Vitória, onde eu tomei o head, e vou te explicar por que eu tomei o head. É importante que você saiba fazer isso que eu tô falando aqui, né? Entender o motivo do green e o motivo do red, para que isso vire método, para que você não deixe o seu emocional se envolver com o resultado do jogo, né? O método ele é mais importante do que qualquer coisa. Mesmo que o gol não saia, você precisa continuar executando o seu método, porque é isso que vai te dar lucro no longo prazo. Você não pode abandonar aquilo que você está fazendo só porque o gol não saiu, né? Se o gol sair, não quer dizer que você está certo. E se o gol não sair, não quer dizer que você está errado. Quer dizer apenas que algo interferiu, né? Se você estiver fazendo a análise da maneira certa, como o método exige, como a leitura dos dados exigem, você está fazendo uma entrada correta. Mesmo que o gol não saia, vai apenas indicar que existiu alguma coisa que interferiu no jogo e causou uma variância. Esse caso do Palmeiras foi uma variância, né? Por quê? Se a gente vier aqui nesse jogo de Palmeiras 0, Vitória 0, de acordo com o vídeo que eu tenho aqui no canal, né, que te explica como é que você faz leitura em HT, você vai ver que um dos parâmetros que você precisa coletar está aqui na classificativa, tá? Onde você vai ver o envolvimento que os times têm com gols em HT nessa classificativa. Então o Vitória é 16º colocado. Aqui, entre o 13º e o 19º colocado, o Palmeiras precisa ter tendência de envolvimento com gol em HT. Então, o 13º teve gol em HT, o 15º teve gol em HT, o 18º teve gol em HT e o 19º teve gol em HT. Então, você tem aqui 67% de gol em HT nos jogos do Palmeiras contra times desse posicionamento da tabela. O Palmeiras é segundo colocado, nessa parte de cima aqui. O Vitória jogou contra o Flamengo, o Cruzeiro, o Mirassol e o Botafogo. Esse do Botafogo acabou 0-0. E nos outros 3 jogos, todos eles tiveram gol em HT. Então você tem 75% de gol em HT nos jogos do Vitória e 67% de gol em HT nos jogos do Palmeiras. Então tá validado, né? Existe potencial para gol em HT nesse jogo aqui. Depois desse parâmetro, você vai olhar os momentos de gols e vai tentar encontrar aqui encaixe de gol, tá? Encaixe de gol ao longo do HT. E se você já assistiu o meu vídeo sobre HT, você vai perceber que quanto mais momentos seguidos, consecutivos tiver no HT, melhor. Aqui tem 3. 0,15, 16,30 e 31,45. Onde
existe facilidade, fragilidade para o Vitória oferecer a facilidade e potencial para o Palmeiras marcar esse gol no HT. Depois disso, né, você assistiu lá o meu vídeo sobre HT, você vai procurar aqui o placar de 0-0 HT no resultado ao intervalo. Aqui diz que o Palmeiras, o placar que mais acontece pro Palmeiras em HT quando joga em casa é o 0-0 HT. Porém, este dado aqui é inferior ao dado que mostra na classificativa. Por quê? Se o Palmeiras se envolver com gols em HT contra esses times dessa parte de baixo da tabela, esses placares ao HT aqui perdem relevância. O mais importante é o que ele faz contra times específicos. O Vitória, o placar que mais acontece pro Vitória na campanha fora de casa é 1-0 HT. Né? É o placar com gol em HT que está lá também na análise classificativa. Então, existia aqui o padrão, né? Existia o potencial para o gol acontecer. E foi o que eu fiz. Eu fiz a entrada embasado nos dados que tinha aqui. Tá? E por que o gol não saiu, Ailton? Você fez a entrada, os dados estão mostrando, mas o gol não saiu. Por quê? Por causa o risco da entrada aqui, tá? O risco dessa entrada era o Palmeiras tá num processo de queda de desempenho, onde o esforço próprio do Palmeiras não garantia mais que o Palmeiras continuasse na liderança do campeonato. E esse fator, aqui nos últimos 10 jogos, já está mostrando para nós todos que esse fator está causando queda de desempenho nos jogos do Palmeiras. Se você pegar a campanha casa dele, ó, você vai ver que ele é um time consistente. Né? Ele marca gol praticamente contra todo mundo. Só que recentemente o Palmeiras não tá assim. O Palmeiras está variando. Ele não marcou gol contra o Santos. Ele perdeu do Mirassol. Ele zerou contra o Cruzeiro. Né? Já existem jogos aqui, nos últimos 10 jogos, que estão indicando que o Palmeiras vem se envolvendo com questões fora das estatísticas que está interferindo no potencial estatístico que ele tem. Isso é claro aqui nos últimos 10 jogos. E isso aqui, esse comportamento aqui, qualquer pessoa que lida com estatísticas para tomar decisões, vai entrar no mercado ou se não vai, baseado em estatísticas, essa pessoa é obrigada a entender essa leitura. Porque é aqui que é mostrada para a pessoa se o time está entregando consistência ou se está mostrando risco de variância. Aqui eu assumi o risco. Por que eu assumi o risco aqui? Assumi por causa do cenário da disputa do título. Né? Existia a disputa do título ali e eu assumi o risco, mesmo esses dados mostrando para mim que existia a chance do Palmeiras variar, eu embarquei e falei, vou assumir a chance de tomar o red. E eu tomei o red. Certo? Tá tudo perfeito. Porque eu já tinha visto isso aqui, aceitei o risco e tomei o red. Não tem entrada errada, porque os dados padronizados estão aqui para embasar a entrada de longo prazo. O Palmeiras é o que o padrão dele mostra com relação ao HT. É somente nessa fase recente do campeonato que ele vem se envolvendo com variância. E isso não invalida a entrada. Certo? Agora eu vou te mostrar um jogo que deu green. Tá? Então vou te mostrar aqui um jogo mais recente. Vou mostrar um jogo mais desse final de semana,
onde eu fiz uma entrada baseado em tendência de estatística e que não variou, né? Vou pegar, por exemplo, aqui esse Feyenoord e NEC, que eu fiz um over limite nele, né? O jogo tava 2-1 pro Feyenoord e eu fiz uma entrada em over 3.5, né? Então vou pegar aqui, ó. Vamos aqui na academia. E vou pegar aqui Feyenoord e NEC. Foi agora nesse domingo, né? Ó, o jogo tava 2-1, né? Tava 2-1 aqui, ó. Foi aqui que eu fiz a entrada. O jogo tava 2-1 pro Feyenoord e eu fiz um over 3.5. Embasado em que você fez isso aí, Ailton? Tá certo essa entrada que você fez? O que eu usei como argumento? Eu vim aqui nos últimos 10 jogos e olhei se o Feyenoord tinha vitória por 2-1 nos jogos recentes. Aqui é derrota, esse não conta. Aqui é 3-1, conta. Aqui é 3-2, esse conta. Aqui também é 3-2, esse conta. Né? Então, todos os cenários possíveis dentro de 2-1 Feyenoord apontavam para o over 3.5. Né? Quando o Feyenoord está vencendo por 2 gols contra 1, o jogo não termina com a vitória dele em 2-1. Sempre sai um pouco mais de gol. O NEC tinha derrota por 2-1 nos últimos 10 jogos. Quando o NEC estava perdendo por 2-1, virou 2-2, virou 3-3, virou 3-2, virou 3-5, virou 3-2. Então, ambos os times aqui, nesse estágio atual do campeonato, o comportamento desses times indicava que o placar de 2-1 era improvável de continuar até o final do jogo. Era mais provável que saísse pelo menos mais um gol até os 90 minutos. Tá vendo que, se a gente comparar com o jogo do Palmeiras, lá no jogo do Palmeiras já tinha mostrado, né, os últimos 10 jogos do Palmeiras já mostrava placares de 0-0. Já indicava falhas de ataque do Palmeiras. Já indicava 0-0 em jogos do Vitória. Aqui não. Esse jogo aqui, lá existiu o risco e aqui não. Aqui o risco não existe. Tá errado eu fazer a entrada lá no Palmeiras? Não. Por que não tá errado? Porque o restante dos dados, ao longo do restante das estatísticas, da análise, apontava a tendência daquilo acontecer. Aqui, nesse jogo aqui, os jogos recentes já contribuem para que a tendência aconteça. E aí a gente vai para o restante dos dados. Na classificativa, dava para ler alguma coisa? O NEC é 7º, aqui não tem dados aqui, ó. Tem um buraco aqui na classificativa, não dá para ler porque o campeonato está em início ainda. O Feyenoord é 2º e aqui tem um buraco aqui em cima. O NEC não tem, não tinha enfrentado ainda times dessa parte de cima. Então, não daria para a gente ler classificativa aqui. Esse era um risco. Tá? Isso aqui eu tinha que assumir como risco porque eu não sabia o que podia acontecer nessa faixa da tabela aqui, enquanto a campanha está sendo construída. Mas eu assumi o risco porque, recentemente, o comportamento de Feyenoord e NEC indica que eles são capazes de disputar o jogo, gerando mais gols em segundo tempo. Depois disso, vindo pro global aqui, né? Global, é assim que a gente lê. Eu tinha o segundo tempo, né? E eu tinha aqui, ó, um NEC que se envolve com mais volume de gol marcado quanto sofrido em segundo tempo, enquanto que o Feyenoord também se envolve com maior volume de gols marcados, mais sofridos em segundo tempo até os 90 minutos. É isso aqui que eu tô te dizendo, que o seu sensorial, a sua cabeça, ela precisa sofrer uma reeducação
uma reeducação sobre tomada de decisão baseado em dados, porque isso daqui precisa ficar muito bem entendido para você. E isso aqui está relacionado com o live, tá? Só existe esses dados aqui porque os times construíram isso daqui enquanto o campeonato vem acontecendo. Só o que você precisa entender é que isso que está escrito aqui volta a acontecer quando os times estão dentro de cenários específicos. E não importa se você vai assistir ao jogo ou se você não vai. Não é isso que vai fazer o gol acontecer. O que vai fazer o gol acontecer é quando ambos os times se completam, se complementam e o desempenho de um encaixa com o desempenho do outro, gerando o potencial de gols no momento em que a sua stake vai ficar exposta. E aí a sua taxa de acerto aumenta. Então você tem que tratar disso aqui como a sua capacidade de antever acontecimentos de jogo baseado em repetição de desempenho dos times ao longo do tempo do jogo. E aí, fazendo a entrada aqui, o que aconteceu foi que saiu um gol do NEC, o gol foi anulado, né, pelo VAR. Logo um pouquinho depois que eu entrei, né, o gol foi anulado pelo VAR. Esse gol aqui, ó, foi anulado. Mas logo depois saiu o 2-2. O NEC tem tanto desempenho em segundo tempo, né? Tá vendo aqui que ele marcou não só mais um, ele marcou mais 3 gols no segundo tempo, né? E virou o jogo. Tava 2-1, virou para 4-2. Por que isso? Porque, como eu falei para você, o NEC, em comparação com o HT dele, ó, se você olhar aqui, fica evidente que o primeiro tempo do NEC é frágil, e o segundo tempo dele é potente para marcar gols. É escrito aqui. É por isso que o Feyenoord conseguiu marcar 2 gols até o começo do segundo tempo. E depois o NEC virou o jogo para 4-2. Porque o potencial que o NEC tem em segundo tempo é superior à fragilidade dele. E aí ele consegue chegar aos gols e virar o jogo. Certo? É isso aqui, é essa capacidade de entendimento de desempenho dos times que vai fazer você ser capaz de acertar 92% das suas entradas, e mesmo que você tome um prejuízo, em 5 dias, em uma semana, você consegue fazer o seu mês de maneira tranquila. Porque você não precisa nem operar o mês inteiro. Você pode operar metade do mês e ganhar pelo menos 15% de lucro sobre a sua banca. Certo? Se você acha que isso aqui é difícil de fazer, se você acha que isso aqui não dá para ser feito, ainda é porque dentro da sua cabeça você não está pronto para usar isso aqui. Para fazer isso que eu estou mostrando aqui, é necessário que você reeduque a sua maneira de entender como os times funcionam e não é baseado em movimentação de jogo. Sua rentabilidade vai aumentar drasticamente, exponencialmente, quando você passar a entender que os times funcionam por potencial e não por correria em campo. Era isso que eu queria mostrar para você. Clique em curtir se você gostou. Se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações do sininho para receber todos os novos conteúdos. Deixe um comentário para mim aqui embaixo, falando para mim o que você está achando do vídeo. Se torne membro do Escola de Trading. Aqui embaixo tem também no comentário fixado as formas de você virar membro do canal. Você vai mandar para mim a sua mensagem no Instagram ou no Facebook, falando para mim que você virou membro. Vai me mandar o seu número de WhatsApp para eu poder te adicionar
lá no grupo e a gente vai passar a estudar isso aqui todos os dias para poder passar para você essa reeducação e transformar você. É esse o meu objetivo lá. Transformar você numa pessoa que você nunca foi para poder potencializar os seus ganhos mensais. Muito obrigado, bons greens. Hasta a próxima, bebês, porque eu fui.